Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Pode Contar Mais Café da Triotécnica. Eu sou o Marco Sanches, sou especialista financeiro e sócio da Triotécnica. Estou aqui com o Josimar, meu sócio e parceiro aqui da Triotécnica, que a gente vai falar sobre sucessão, processo sucesso. Engasguei aqui, do diretor. Processo. Pode voltar? Pode começar. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma gravação de um podcast da Triotécnica, o Pode Contar Mais Café. Eu sou o Marco Sanches, especialista em finanças e sócio da Triotécnica. Estou aqui com o Josimar, né, nesse podcast, para falarmos de holding, de sucessão patrimonial, de proteção patrimonial e etc. Josimar, um assunto que requer aí sempre dar boas conversas, né? Então, vamos lá. É aquele assunto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que está na roda do bar, está no clube social, as pessoas falam de holding, está em moda, tem uma hold, né? Mas vamos lá, a holding ela é um assunto novo, não tão novo, porque acho que a primeira foi lá em 2000 que eu trabalhei, tempos tranquilos, mandava para a prefeitura e não tinha nenhum tipo de... Simples assim. Qualquer criança constituía uma holding baseada no artigo 156 da Constituição. E aí percebeu-se que foi mudando. A holding, ela é um instrumento muito bom. Eu poderia dizer que é para todo mundo, mas aí seria muito leviano. Tem gente que, se você avaliar o perfil... E aqui cabe uma diferenciação. A primeira coisa, quando a gente fala de holding, existe aquele conceito de holding de controle patrimonial de uma empresa sobre a outra, de exercício de poder, de domínio, de diretriz. E a holding, que às vezes é uma entidade patrimonial que nem sempre, às vezes, tem o KNAI ou a função de participar de outras empresas. Então... o que está em voga hoje eu vou vender uma holding, mas qual é o tipo de holding? Existe a holding de verdade, que é essa de participação do conceito da administração, de segurar, controlar, administrar, e essa holding patrimonial. E às vezes as pessoas até ampliam esse conceito para criar holding rural, que também às vezes não é bem uma holding patrimonial, não é uma holding... Mas fica distorcido o conceito? O conceito formal, acadêmico... é de participação, controle acionário, controle societário, de um controle sobre essa é a holding verdadeira. Essa é a holding de verdade. E existem as holdings de mentira, que na verdade, às vezes nem tem atividade de holding. Sim, entendi. Então é um assunto bastante interessante. Mas uma pergunta que talvez aí até para trazer um pouco mais de esclarecimento, né? Que é um assunto simples, mas... quem não está no dia a dia acaba tendo algumas dificuldades. Assim. Se a gente pudesse traduzir um pouco a questão da holding, né? Voltada ali para um planejamento societário ou para uma proteção patrimonial. Qual que é a importância? Aqui que mora a grande questão. Se você for criar uma holding para controlar uma empresa, a gente vai ter do lado um âmbito de empresa, que ele é uma empresa operacional, e do outro lado, ela tem seus riscos, e você tem que segregar o bem da pessoa para um outro lado, para digamos, entre aspas, o cofre dos bens. Então, eu como empresário, estou sujeito a muitos riscos, e eu tenho um patrimônio. Às vezes, aquela própria empresa operacional, ela gera vários riscos ambientais, riscos trabalhistas, riscos tributários. E às vezes o empresário tem um patrimônio e ele está sujeito, por ser um CPF só, a responder por tudo isso, com os bens pessoais. Tá. Então, quando você pega e separa a parte operacional de uma parte patrimonial, a gente então está pejotizando o patrimônio. A gente pega o patrimônio e faz uma pejotização desse patrimônio. Então, você tem que primeiro procurar, quando você faz isso, a vantagem. Proteger. Qual é a primeira vantagem? A última forma,
Você tem que procurar. Até a linguagem ela é um pouco militar mesmo, porque é nesse sentido. Quando você quer proteger alguma coisa, você primeiro procura uma proteção. Então, a função, quando você segrega o patrimônio da parte operacional, você vai procurar uma proteção. E, de repente, você procura uma vantagem. Então, é nessa vantagem que, às vezes, tem a questão do tributo, do planejamento sucessório, do planejamento patrimonial. Mas ela visa, quando você cria uma holding, como se constrói muito por aí, não a holding pura, segregar o risco da operação e afastar um pouco os bens desse risco. Mas te dar um exemplo, então. Vamos supor que eu tenho uma empresa nesse momento, é uma empresa operacional, né? E eu quero constituir uma holding com o intuito de proteção, na verdade. Essa nova empresa que será constituída, sendo eu sócio da empresa operacional, eu posso ser sócio dessa outra empresa de patrimônio? Pode, e normalmente é a forma que se cria. Aí você pode colocar esse vínculo de uma forma um pouco mais distanciada, ou seja, você participa de forma indireta, você pode criar uma sociedade anônima, e aí tem um outro conceito de estruturação do negócio. Então, você tem afasta um pouco a pessoalidade desse negócio. Você pode simplesmente fazer a doação com usufruto, e aí nesse caso você vai ter o controle da empresa, mas não vai ter mais a posse, a propriedade daquelas ações ou daquelas cotas. E aí aqui já vem uma questão então de planejamento sucessório, e aí tem que envolver um advogado para falar de acordo de sócio, de toda uma questão que antecede essa doação, porque às vezes fazer a doação pura e simples pode ser bastante danosa e cara. Então, às vezes, você tem que planejar essa transferência, porque você pega um patrimônio todo e transforma ele em cotas. E essas cotas, às vezes, você pode distanciar um pouco mais daquela empresa que você transferiu. Então, tem um bem, eu coloco numa empresa. De repente, eu coloco mais uma camada de proteção e aí depois eu faço a doação. Sim. Então, tem toda uma estrutura para você montar. Ela é vantajosa e desvantajosa. Existe aqui... Tem que ser feita uma análise e também do perfil do cliente. Isso que o que serve para um cliente, dependendo do momento que ele está, não serve para outro. O risco que ele tem, a operação. Então, às vezes, qual é o melhor momento para fazer a holding? Quando você não tem problema. Se você está com problema... Já passou. Já passou do momento. Você já vai provavelmente ser chamado a alguma coisa. Sempre nesse conceito de proteção do patrimônio. Nunca a holding aqui só para... E esse ponto é interessante, porque... Tudo aquilo que você faz com planejamento, né? Tanto é que a holding, aí, dentro de um contexto maior, ela é uma das estratégias de planejamento societário, né? Como o nome próprio já diz, né? Planejamento. Então, tudo isso é prévio, né? Antes de você entrar numa discussão. Depois que aconteceu um problema ou uma questão qualquer, aí fica muito difícil. Às vezes, é até pior, porque... Dependendo da situação, pode caracterizar até uma fraude processual, dependendo dos casos, por você ter, ou né, uma obstrução, dependendo do caso, que for, você ter criado ali um elemento a mais posterior a uma situação. Então, sempre que a gente for falar de um planejamento, né, existe N estratégias de falar de planejamento societário, sempre buscar isso de forma antecipada. Exatamente. A configuração que você cria numa estrutura societária, se ela for anterior, se ela for antecedente a qualquer problema que você tem... É legítimo. É legítimo. Agora, quando você cria uma estrutura societária ou qualquer configuração de empresarial que você fez face a um problema que já existe, e se não existia uma garantia de que aquele problema não foi com a intenção de burlar ou de afastar a situação. Então, exemplo, eu tenho uma ação trabalhista. Se eu der as garantias necessárias, ou houver evidências que essa ação trabalhista está garantida e tem discussão, aí eu posso, de repente, pensar numa holding. Não estou dizendo que é uma exceção, mas é só um exemplo bem simples. Eu tenho um problema, eu tenho que avaliar se esse problema, qual é o tamanho dele frente ao patrimônio. Tá, então, de repente, eu vou deixar uma parcela desse patrimônio, eu dou uma garantia para aquele problema, para que eu possa configurar a holding.
Às vezes, isso não acontece de uma hora para outra. Eu tenho um caso, por exemplo, em que foi feito lá atrás uma constituição de uma holding patrimonial, o empresário fez a doação com usufruto, e aí tem toda uma dinâmica para fazer isso, ele fez antecedente ao problema, antes de acontecer. Mas, ainda assim, a justiça achou por bem pegar aquele usufruto que ele tinha e colocar num rol de direitos e responsabilidades ali. Chamou para responder aquele usufruto por uma demanda que ele tinha, uma demanda jurídica. Então, ele constituiu antes, fez tudo certinho, e ainda assim a justiça mandou, o juizado, o judiciário mandou pegar aquele usufruto que ele tinha, quer dizer, ele não tinha mais nem a propriedade daquela empresa, só tinha o direito dos frutos, que eram os direitos políticos. O que são os direitos políticos numa empresa? Votar, aprovar administrador, aprovar conta. Isso é um direito político. E direitos econômicos é usufruir ali do próprio fruto, que no caso é o lucro da empresa. Então, o empresário teve o fruto daquele negócio elevado a responder por uma questão lá no processo. No processo. Dito isso, qualquer distribuição de lucro que acontecia, poder-se-ia. Só que aí tem uma questão do meio administrador, tem toda uma... Você vê, a holding, no caso, gerou uma dificuldade para a parte que estava requerendo aquilo, porque ele tinha feito antes. Que é indireta, na verdade. Que é indireto. E aí ele falou assim, bom, se eu não é um administrador vai me custar tanto, essa empresa fatura um faturamento X, essa pessoa tem 7% de um lucro de 20%, por exemplo, de 200 mil por ano, 14 mil reais. Não vou nomear, acabou desistindo do processo. Porque o custo de fazer, ver que a holding feita de uma forma correta e antecedente, gerou um problema em que o executor, a pessoa que executava lá não conseguiu, ou achou por bem, falou assim, o preço não compensa o benefício. Então, a gente tem essa... Agora, se a gente for pensar, né, numa questão sucessória também, como a gente, né, vê algumas empresas, né, que a gestão passa do pai para o filho, isso, né, a holding, num processo desse, ela tem uma utilidade? Tem muita utilidade. Primeiro que vai envolver a família, e quando você fala de holding, geralmente, que envolve sucessão, você vai ter a figura do patriarca, ele tem um pensamento, e você vai incorrer em inúmeros alinhamentos, inclusive familiares ali, que tem que acontecer para que a holding prospere, porque não adianta nada eu colocar tudo dentro de um cofre só, passar para um terceiro e não está apto aquilo. Às vezes você tem que colocar no instrumento contratual e no instrumento de doação, de transferência, cláusulas que revogam, que anulam ou que renuncia alguns valores ou alguns deveres. Por exemplo, olha, eu vou doar a minha cota. Existe uma parte, aí é uma licença poética para os advogados, mas a gente pode falar porque a ninguém é dado o direito de falar que não conhece a lei. Então, dado a minha capacidade técnica aqui limitada de contador, eu vou dizer que existe a legítima, que é metade dos bens indisponíveis para os filhos. Então, se a pessoa tem lá R$1 milhão, por exemplo, e ele tem um filho, ele pode falar assim, eu tenho que deixar R$500 mil para esse filho. E esse outro 500 mil, que é a parte disponível, olha, ele só vai receber se de repente ele não tiver nenhum processo crime, ele não for uma pessoa que não usa substâncias narcoentorpecentes, se ele não tiver, então ele pode pegar outra parte e falar, só vai ter direito. Então, num contrato, um advogado profissional, assim, um advogado que conhece isso, ele deixa disponível a parte obrigatória e a outra parte que está disponível, ele deixa condicionado. Então, essas condicionantes, ou essas regras, na verdade, é possível constar é possível. Dentro de um documento... Dentro de um documento prévio do instrumento de doação, por exemplo. Então, um advogado elabora isso com as cláusulas pertinentes. Eu não me recordo agora os nomes todos. E revogatória, renúncia e o outro... reversibilidade. Então, em relação às holding, a gente acabou falando já de holding patrimonial, holding familiar agora, e a holding
Pura. Pura. A holding pura é a acadêmica, né? A holding de participações, né? A holding de participações, Então, que é uma sociedade de participações. Voltando ainda dentro dessa questão da holding, em qualquer desses modelos, né, que a gente acabou de falar, patrimonial, a holding de participação e a holding familiar, vislumbra-se no momento da elaboração de um projeto desse, alguma redução de carga tributária? Sim, geralmente como eu falei, no primeiro momento você procura uma proteção. Você quer proteger um patrimônio de alguém. E normalmente não é o governo, da própria família. Você quer estruturar isso de uma forma que ele seja mais perene, ou que não seja dilapidado de uma forma rápida, né? E nesse sentido você encontrou a proteção. Agora você procura uma vantagem. Bom, eu vou ter que gastar para constituir isso aqui. Que tipo de imposto eu vou poder trabalhar para diminuir? O imposto sobre o aluguel em si, se os imóveis tiverem finalidade, o ITBI, o ITCMD. Então você tem basicamente imposto de renda, certo, na transferência. Você quer um exemplo de imposto de renda fácil de transferir? Eu estou aqui com uma empresária, não, na verdade uma pessoa, e ela tinha lá uma propriedade rural. Na declaração dela, ela recebeu esse imóvel em 1983. Caramba. 41 anos atrás. E ela resolveu, por doação simples. O pai dela pagou um belo de um valor de imposto lá. Lá mudou bastante de lá para cá. Então, se ela vendesse bem, olha só o descompasso. Se ela vender um bem por 10 milhões de reais, por exemplo, na declaração está 200 mil, mas face à aquisição já antiga, ela estaria pagando 150 mil de imposto. Sendo que o bem está declarado por 200. Se ela vender por 10 milhões, nessa condição, ela pagaria 150 mil de imposto. Perfeito. Se ela vem a óbito, por exemplo, e os filhos recebem a declaração, vamos supor que ela faleceu esse ano. Aí o filho recebe por quanto? Por 200. E vende por mesmo 10 milhões. Não tem interesse na propriedade. Esse benefício não se estende para eles, porque a data de transferência vai ser recente. Aí vai ser 17,5% do ganho de 9 milhões e 800. Olha o absurdo. Então está pagando 1 milhão... 200 por 10. Por 10 milhões. Recebe na pessoa física por 200 mil, como legado de espólio, né? Por falecimento. Só que se vender, dá para fazer uma estratégia no meio disso, mas às vezes a pessoa não tem tempo. Tem toda uma questão antes de fechar o inventário. Aí um estrategista consegue, às vezes, mitigar esse problema. Mas às vezes a pessoa fecha o inventário, acabou, fez a transferência, passa 3 meses, não tenho tino para esse negócio, não vou conseguir tocar, vou vender. E aí que entrou, ela tem uma dificuldade de fazer a venda, porque tem um imposto absurdo. Se a pessoa, e nesse caso essa pessoa transferiu em vida, é bem provável que a tributação na venda desse imóvel fique para 1/3 disso. É muita diferença. É muita diferença. Então, se a pessoa transferiu o imóvel, igual ela transferiu, ela está tranquila. Se acontecer dela fechar os olhos, de forma única, né? A última vez, fechou os olhos e não abre mais, quando os filhos forem fazer a venda dessa tributação, em vez de 1 milhão e 800, estaria pagando aí na casa de 650 mil. Então, muito menos. Então, aqui é um recado importante. Você que tem patrimônio, você que tem empresa, tem que ficar muito atento com essa questão. Então, o planejamento sucessório, o planejamento societário é muito importante. Porque talvez você pondere o seguinte: olha, eu vou fazer uma holding, vou fazer todo esse planejamento que a gente acabou de dizer aqui. Você acha que é oneroso nesse momento? Lá na frente, ele vai ficar muito mais oneroso. Então, é importantíssimo se antecipar aos fatos para até que as pessoas, né, futuramente, após um possível falecimento de um ente, alguma coisa, não tenha problemas. E você sabe qual que era a insegurança dessa pessoa? Eu vou ficar com a propriedade, no caso de uma fazenda, e como que eu vou... Ela continua com todos os poderes políticos e econômicos,
ela só não tem mais o bem no nome dela. Então, nesse sentido, por exemplo, eu falei do imposto de renda, 10 milhões de reais para 200 mil, economizou-se aí, ela livrou agora pelo menos 1 milhão de reais nessa economia simples, se os filhos resolverem vender a propriedade, que não é isso que vai acontecer. Mas pensando assim, que agora ela, por exemplo, ela tinha uma receita de aluguel. E aí cabe um recado aqui para o produtor rural, que tem uma distinção entre o arrendamento e a parceria. Tem muito contrato aí que a Receita Federal vai fiscalizar, com certeza, que é um contrato de arrendamento, entre aspas, travestido usando a fantasia de parceria. Mas tem que avaliar o contrato, os percentuais, para poder falar com propriedade se pode ser realmente configurado. Mas 90% dos contratos que eu tive acesso, todos são de parceria, mas na verdade são de arrendamento. E a pessoa tem um risco, o produtor rural que tem essa questão. Bom, então pensa que ela vai controlar a empresa enquanto for viva. E os filhos não têm essa possibilidade de administrar a propriedade enquanto ela estiver ali. Um contrato bem amarrado, um acordo de sócio bem construído. Feito isso, ela teve uma economia agora. Em São Paulo, o ITBI está 4 e a previsão é de aumentar. O ITBI não, o ITCMD. ITCMD é 4 e tem previsão de aumentar. E o ITBI é por município. Na média, o município pode cobrar de 2, já vi até 5% de ITBI. Só que aí, se você pensar que ela pagou 2,73 para fazer a transferência e já pagar ela pagou o ITBI porque ela configurou a empresa de uma forma que vai ter compra e venda de imóveis, já à luz da reforma tributária também isso é bem interessante. Vai ter a compra e venda de imóveis, ela deixou de pagar 4 para pagar 2,73. A doação pura e simples, se ela pegasse a propriedade e doasse, ele ia pagar 4%. Então, vamos pegar lá os 10 milhões, 400 mil reais. Pagou 2,73. Olha só a diferença. Já é uma economia. Já é economia e fez a doação do mesmo jeito. Só que trocou um imposto pelo outro. Tem uma estratégia aqui que você tem que fazer a conta. Porque é um jogo de estica e puxa. Eu puxo para o imposto de renda, mas eu vou ter que jogar... Você tem que olhar no final. No final, o escopo final do projeto. Às vezes, eu não, ITCMD eu vou pagar um pouquinho, agora eu vou fazer a transferência em parte, mas vai ser pelo valor agora da propriedade, da empresa, não pelo valor do imóvel em si. Então, você tem que fazer esse jogo de estica e puxa e olhar de novo a situação da empresa. Não cabe para todo mundo e não é de uma forma, é fit. Hoje é fit. Você tem que olhar para a situação e definir qual é a melhor estratégia. E às vezes leva-se um tempo. Se você não tem um tempo, é bem provável que você vai fazer atropelado e fazer errado. Fazer errado. E às vezes a pessoa faz tudo certinho, aí chega na contabilidade, faz o registro, o reconhecimento inadequado e todo aquele processo que você construiu fica por água abaixo. Então, essa questão do apego, né? Tipo, como o Josmar falou agora há pouco, né? Se você tem ali um apego daquele imóvel, deixar de estar no seu nome, isso pode custar muito caro para você. Né? Então, quando a gente está falando desse processo da holding, da transferência do imóvel saindo do seu nome para o nome de outra pessoa, toda a gestão do imóvel ainda é sua. Só não está no seu nome. Então, e que isso vai te livrar de uma carga tributária futuro muito grande. Existe assim, na prática, você tem que contratar um profissional que conheça bem isso. Porque, por exemplo, esse caso mesmo, eram 5 matrículas, em 3 cartórios. Então, tinha lá um número maior, vamos dizer que 2 estavam em um 3 estavam em um cartório e uma para cada outro cartório. E a gente começou a fazer, e ela até questionou. Por exemplo, por que você vai fazer 4 alterações contratuais por matrícula? Eu falei, porque se tiver algum impedimento em alguma matrícula, por mais que eu tenha segurança, são cartórios. O cartorário tem ali um entendimento um pouco diferente, às vezes ele dá uma exigência. Então, nós temos um princípio chamado unicidade de documento registral. Então, se eu coloco 5 matrículas ali, tudo num documento só, e mando para a junta...
O último deu problema. A gente registrou o primeiro. 3. O último deu exigência. Aí, se esse cara é o primeiro que eu travo o processo. Então eu travei todo o processo. Então, às vezes você tem que educar, instruir, né? Educar e instruir a pessoa no seguinte sentido: gaste dessa forma, porque às vezes é uma economia. E nesse caso foi, porque a gente conseguiu registrar as 3 matrículas, a menor foi num registrador um pouco mais exigente, assim, em termos de documentação, voltou, mandou arrumar o primeiro, nem lembro porquê, fazer uma re-ratificação daquele primeiro, que não tinha nada a ver com a matrícula que ele recebeu. Mas ele achou por bem. Aí você poderia questionar, mas você fala, bom, são R$200, é melhor eu retificar e resolver o problema do que estender essa questão. Tempo, né? Alongar. E a gente está, assim, numa virada de chave esse ano, por causa da reforma tributária, em que o nível de pejotização do patrimônio, de abertura de holding, cresceu demais, porque deve subir TBI, deve... Isso que eu ia perguntar. Você percebe, né, por conta de toda essa questão da reforma, um movimento, né, das pessoas que têm patrimônio procurar resolver essa questão o quanto antes? Sim. Existe uma certa urgência em fazer isso, porque está se discutindo muitas reformas. E a gente não tem... A gente tem uma noção de que vai aumentar. A reforma tributária, ela veio para, entre aspas, simplificar o processo, mas a gente está percebendo que não está tão simples assim. Então, o cálculo, por exemplo, hoje, só da locação, isso aqui daria um outro podcast, só para quem faz locação como pessoa física e jurídica, ficou absurdamente complexo. E a gente viu agora, por exemplo, a Receita Federal querendo monitorar quem é dono de holdings, de sociedades patrimoniais. Não estudei ainda a fundo o processo, mas a gente viu na live que colocou um novo código. Depois havia um descritivo, dizendo o que vai entrar ali, o que não vai. Inicialmente, se a gente for entrar no conceito técnico, é uma coisa, mas de repente, ela pode definir que, olha, o conceito de holding é isso, para colocar dentro daquela classe de bens. Então, não é só, às vezes, a definição da holding pura que eu coloquei aqui. Ela pode ampliar esse espectro de definição e aí ela vai ter um controle maior. Com qual fim? Já estamos vendo. E TCMD e provavelmente ITBI, se acontecer alguma coisa. O ITBI é um pouco mais complexo, porque envolve o registrador, né? Então já tem um controle melhor ali. Mas o ITCMD ainda é uma coisa que passa à margem do controle dos estados, no caso E com a reforma tributária, eu acredito que a lupa vai ficar mais nessas operações. Porque com a centralização do IBS e CBS, é bem provável que eles percam um pouco esse poder de fiscalização. Você acha que a Receita, né, como você fala, quando ela aumenta a lupa para essas operações, ela tem um olhar assim um pouco desconfiado dessas operações? Não, a operação ela sempre vai olhar sobre a ótica da arrecadação. Se o imposto foi pago, se não há um abuso de forma ali, se não foi feita uma forçação de barra, né? Quando a gente fala abuso de forma, forçou a barra para parecer o que não é. Então, ela vai olhar por esse aspecto. Eu tive um caso, por exemplo, que foi notificado na Operação Lock. Para quem não sabe, a Operação Lock foi deflagrado ano passado pelo Estado de São Paulo para fiscalizar e verificar tudo em relação de TCMD. Então, eu tive cliente que colocou a doação correta em 2018 e foi notificado, recebeu uma notificação não, recebeu um aviso, na verdade, olha, confira, porque a gente vai averiguar, talvez de forma eletrônica, averigou, não teve problema, 2018 praticamente já foi, isso foi ano passado. Teve um cliente que a mãe, naquela época que não podia ser sócio não ter uma empresa limitada com um sócio só, a pessoa colocou a mãe lá com R$100. E aí, quando veio a lei da liberdade econômica, é óbvio que não tinha sentido figurar aquela pessoa que nunca participou da sociedade com seu primo, com 1% da sociedade. Aí a mãe, no contrato social, doou para o filho R$100. E foi alvo da notificação Lock, da Operação Lock. Então, a Operação Lock chegou ao absurdo de verificar um valor de R$100 declarado num contrato social e devidamente informado em todos os campos da declaração do imposto de renda. Então, a pessoa estava tranquila, porque também R$100 não tem nem o que se falar em comprovação, além do próprio instrumento.
Mas é óbvio que tem gente que faz doação de 100 mil, 200 mil, de bens que são valores muito maiores. Então, declara-se um valor menor, paga-se um imposto reduzido, mas, na verdade, pode ter acontecido, como a gente viu aí, uma decisão recente do tribunal cobrando o valor da doação. Teve uma questão prática e técnica jurídica que não compensa entrar agora no mérito, mas o fato é que houve, aos olhos do fisco, uma simulação ou uma evasão, e aí, na verdade, ele achou por bem... Por isso que autuou. Tá. Do ponto de vista, se a gente pensar, né, geralmente a gente acaba associando a holding a empresas, né, que tem uma operação, ou, sei lá, uma empresa de prestação de serviço, uma construtora, uma empresa de engenharia, algo do tipo assim. Se a gente pensar em empresas ligadas aí, a gente falou bastante já sobre no nossas lives, no nosso podcast, sobre a classe médica, né? Consultórios médicos, clínicas médicas. Nesse tipo de atividade, é pertinente também esse modelo de holding? Faz sentido? Faz muito sentido. Primeiro porque o médico, ele tem a figura do erro médico, né? Então, ele responde pessoalmente por todos os danos que ele causar. E, não obstante, ele está constituído de uma forma jurídica ou outra. Existe, esse risco existe, ele não pode ser afastado. O personalismo da prestação do serviço, no caso. Então, às vezes, o médico constitui um patrimônio ali, às vezes tem fazenda, às vezes tem alguns imóveis, e é interessante ele distanciar isso do CPF dele. Você pensa, tudo que está no seu CPF, qualquer problema que lhe aflige o CPF primeiro. Aí, se você participou isso pelo CPF e seguiu as regras da boa governança corporativa, não confundiu os patrimônios, há sim um distanciamento. De novo, aquela questão, a prática antecedente, a prevenção, no caso que o médico fala muito em prevenção, no caso de um médico, é muito indicado que ele faça essa análise, se a holding é pertinente para ele, porque ele pode responder ou por erro médico, e aí tem toda uma tratativa para trabalhar em cima disso, com o advogado, e você também, aí você tirou esses bens num primeiro momento dessa responsabilidade. Então, você tem a forma como você constitui a empresa, a forma como você gerencia, a forma como você coloca a governança corporativa, tanto na clínica médica, digamos assim, no hospital, quanto na própria holding que você constituiu, ela é determinante, para não dizer decisiva, numa avaliação, quando o advogado vai fazer as defesas necessárias em eventual lide judicial. Isso é muito importante, porque principalmente em atividades onde a responsabilidade direta está ligada à pessoa física, entre aspas, né? Como você falou, ou qualquer dano, ou qualquer ação recai sobre o nosso CPF diretamente. Então, mais do que nunca, a holding promove esse afastamento, né? Dessa possível ação que... Olha, para você ver como que é complexo o assunto, que eu conheço uma pessoa, a gente prestou assessoria para ela, e ela tinha várias propriedades rurais, tudo no CPF dela. E aí, um problema ambiental em uma fazenda fez com que bloqueasse 7 matrículas. Então, o problema estava circunscrito a um local e não obstante estar um local... Contaminou os demais. O bloqueio foi nas 7 matrículas. Hoje ele está com 7 matrículas bloqueadas. Se tivesse uma holding, é bem provável que isso não acontecesse. E aí vem a estratégia. Compensa eu colocar isso tudo em um lugar, tudo em outro. Um exemplo muito claro. Às vezes a pessoa tem vários imóveis urbanos e um rural. Compensa eu colocar tudo dentro de uma holding patrimonial? É bem provável que não. Porque a atividade agrícola ela tem riscos inerentes à atividade agrícola. Por mais que você queira blindar, com muitas aspas, o imóvel rural, ele está sujeito aos riscos da própria atividade operacional. Então, tem que construir uma estrutura societária em que o imóvel fique de um lado, a exploração agrícola de outro, e que você configure realmente uma interdependência ali entre as empresas, entendeu? A regra geral aqui, acho que a mais importante, é você realmente segregar a atividade operacional
daquela atividade onde esteja o seu bem, O seu bem. né? Exatamente. Para realmente evitar essa contaminação em um caso de um problema futuro. Tá tudo num CPF só. De repente você tem uma holding e o causador, às vezes, é o responsável ali, o CPF. Tem um CNPJ, já dá um distanciamento desse problema. Então você tem que ter essa percepção e seguir as regras. A holding ou qualquer pessoa jurídica, existe regras. Se você descumprir essas regras, você vai incorrer em problemas. Essa questão da pessoa jurídica, ela foi criada e concebida exatamente para isso. Para que eu pegue um pedaço do meu patrimônio, eu tenho lá R$1 milhão, eu quero empreender. Pô, mas eu respondo com o meu CPF? Pô, então eu não vou. Não, mas aí o governo fala, mas eu preciso estimular. Não, então você vai responder só por esses R$100 mil. Mas quais são as regras que você tem que trabalhar aqui com R$100 mil? Então você pegou uma pessoa jurídica, constituiu, ou como eu uso falar, você pariu um CNPJ, ele é um filho seu, mas ele tem uma vida distinta da sua. Então ele tem regras próprias do mundo dele, do mundo jurídico. Sim. Não venha misturar com a pessoa natural. Se houver essa confusão, você misturou o patrimônio de novo. Ficou tudo igual. Ficou tudo igual. Então é essa a lógica do negócio. Agora, do ponto de vista contábil, assim, quando a gente está falando da holding, existe uma diferenciação ou uma contabilização diferente dessa operação? Sim, existe. A primeira coisa que a gente trabalha quando você constitui uma holding, que o contador deve observar, é qual é a atividade descrita no contrato social. E isso tem muito a ver com o propósito negocial que se instituiu aquela holding, que é uma outra coisa. Uma holding somente para abrigar bens, qual é o propósito dela? Só ser um cofre? Uma empresa tem um propósito negocial, então você tem que pensar sobre essa ótica. Mas vamos voltar aqui. Então, imaginando que o contador pegou a empresa e olhou lá o propósito, o contrato social, viu todas as cláusulas. Se você, por exemplo, ele tem que avaliar, inclusive, a operação antecedente a essa integralização. Então, quando a pessoa pega os bens dela e leva para uma pessoa jurídica, existe uma forma. O contador tem que conhecer essa forma. Porque, por exemplo, imaginar que entrou com uma ação judicial e ele tem que entender isso. O advogado fez o processo, entrou com a ação judicial e conseguiu o não pagamento do ITPI, baseado nas teses que você quiser, nas 3 teses predominantes aí. Ele tem que entender as 3 teses porque, de repente, a forma como ele vai lançar isso na contabilidade prejudica todo o processo anterior. Ou o processo foi feito de uma forma mais ortodoxa, paguei todos os impostos. Aí o contador lança de uma forma diferente. Foi tudo por água abaixo. Também, de novo, foi por água abaixo, porque de repente você pagou todos os impostos para ter um benefício futuro e o contador registrou de uma forma diferente, que aquele benefício não vai sair. Então, vou traduzir de uma forma mais simples. Eu abri uma holding e eu quero que ela tenha operação imobiliária. Então, ela tem 2 possibilidades, a depender da forma como você olha o contrato social. Eu posso colocar como propriedade para investimento ou estoque. Esses imóveis devem ser reconhecidos inicialmente com essas duas condições. Ou é estoque, dependendo do que ele leu. Se ele coloca no imobilizado, ele perdeu todo esse imposto que pagou. Ele perdeu o imposto que pagou aqui e na venda desse imóvel vai perder de novo. E o contrário também é verdadeiro. Eu coloquei aqui para não pagar um imposto aqui, reconheço de uma forma inadequada aqui, prejudiquei essa economia que eu tive aqui. Se chegar um ente fiscalizador, pode ser que eu pague e eu seja obrigado a pagar os impostos que eventualmente eu economizei aqui, porque eu registrei de uma forma diversa daquela que eu disse que registraria na contabilidade. Então, o contador tem que ser um cara muito safo em ler, e aí quem quiser... A solução de consulta 7/2021 trata muito bem disso. E, a depender do regime, a pessoa faz um laudo de avaliação, tem que colocar no cartório ou colocar numa declaração própria da contabilidade. Então, tem algumas coisas que tem que ser discutido com o contador. É um negócio
de 4 mãos. Ou seja, né, o processo ele tem que ser sincronizado, né? Tem que ser sincronizado. Tem que ser pensado, tem que ser seguir os passo a passo. Não adianta o contador também, de repente, ficar à margem desse projeto. Ele talvez tenha que estar envolver desde o princípio. Desde o início. Eu estou participando de um projeto que ainda está embrionário, que a pessoa está regularizando as áreas. A gente vai constituir a empresa, aí tem toda uma técnica contábil que a gente vai fazer agora para... Você vê como é que é o negócio. Ele só tem a perspectiva de ter aquele bem, mas ele já tem o domínio, já tem a posse, ele já está ali. Ele não tem o documento, mas a gente já vai dar um jeito de fazer na contabilidade com que a contabilidade dê materialidade para aquele negócio. Porque conceitualmente, ativo em contabilidade não é bens e direitos, é aquilo que tem uma perspectiva de gerar um fluxo de caixa futuro. Então, se eu já exploro uma terra que não está no meu nome, mas que eu já tenho domínio sobre ela, de longa data, e eu tenho condições de levar aquilo para a contabilidade, materializar aquele negócio, eu já faço. Porque lá na frente eu vou ter vou adiantar um processo que hoje eu não sei como vai configurar. Então lá na frente é só um mero registro. Na contabilidade já tratei aquilo de uma forma pertinente, adequada com a atividade que a empresa exerce hoje. Então, você está pegando uma coisa que é muito mais a materialidade do que a formalidade, nesse caso. E o inverso também é verdadeiro. O advogado entra com um processo para discutir a materialidade de um negócio. E aí o contador registra de uma forma que ele gera um novo fato gerador. Ele contabiliza de uma forma que o fato gerador que o advogado afastou, ele leva por terra. Então você tem todo... É um negócio assim, é fascinante para quem mexe com isso. Às vezes é estressante para quem não conhece isso. É um processo de aprendizagem. Quem constitui uma holding tem que sentar com o advogado, tem que sentar com o contador e falar o que quer, e a gente explica o que pode, e o que não pode, e o que deve fazer. Porque se você só parir um filho sem cuidar, ele é um filho diferente. Você não vai proteger nada, você não vai blindar com aspas nada. Você só vai criar mais complicação para sua cabeça. Vai gastar um tempo e no fim não vai ter uma utilidade efetiva, né? Enfim, bom, sobre esse tema, Josmar, eu acho que é bastante abrangente, né? A gente vai falar, por exemplo, aí tem a questão do sucessório, direito notarial, o direito das partes, ali, do direito entre os herdeiros. Você vai envolver ali uma questão, às vezes, de regime de casamento, que tem que ter um acompanhamento. Aí existem os herdeiros de uma primeira relação, de uma segunda, então... existe uma minúcia depois toda, assim, da própria... dos detalhes da própria holding, né? O que será constado, o que não será, o que você está falando, né? Você tem as cláusulas de incomunicabilidade... Imperabilidade, inalienabilidade, reversão... Se um dos cônjuges tem outros imóveis... Revogação, renúncia... Tem a questão dos filhos. Então, existe ainda uma série de detalhes, assim, né? Que são muito específicos, mas aí teria que falar propriamente desses pontos. Se eu for falar de usufruto, dá mais uma live de uns 40 minutos. Só de usufruto. Mas aqui são as linhas gerais, né? Só para efeito de conhecimento, né? Você que vai ouvir e de repente você fala, puta, ouvir a Triotécnica falando desse ponto. Então, vem até nós que aí, a partir desse ponto, nós temos, né, a capacidade de esmiuçar no nível máximo de detalhe para você. A gente está com um projeto, por exemplo, agora que, como eu disse, colocamos todos os imóveis que é uma propriedade rural em uma empresa patrimonial com algumas questões já observadas. Então, quando o time contábil for fazer o registro, eu faço a revisão disso. Só que agora a gente vai entrar numa outra parte, né? Que é a parte do acordo de sócios, da transferência dos bens para os herdeiros, no caso. E a gente tem que chamar agora o advogado, fazer a minuta, olhar o processo. Tem lá os documentos básicos, mas sempre tem que entender. Essa pessoa, esse herdeiro, foi casado? Não foi? Qual é o regime? Como que foi isso? Porque, por exemplo, ou tá em casamento, qual é o regime dele? Eu quero que não se comunica. Eu transfiro o bem
direto no caso do falecimento, não, existem umas cláusulas que você de repente tem que ter observado. Então aí é com o concurso de advogado junto com o contador. Mas de novo, se o contador não tiver conhecimento desses detalhes e fazer qualquer coisa na contabilidade que vá colocar em questionamento o projeto que foi feito, um terceiro pode vir e derrubar. Pode questionar. Porque às vezes a pessoa tem lá um herdeiro desconhecido, ele pode aparecer no meio do caminho. Pode aparecer. Então, eu tenho conhecimento de gente que tem um herdeiro bastardo, digamos assim, fora do casamento, e depois de um tempo ele aparece lá e cria questiona. Então, ele é um herdeiro legítimo, desconstrói tudo aquilo que foi projetado. Por isso da importância de toda essa entrevista inicial, né? Exatamente. Às vezes, é o herdeiro que tem um problema. Por exemplo, o herdeiro já tem uma dívida grande e ele vai receber uma herança de algum parente ali que já é patriarca ou matriarca e fala, poxa, mas eu vou transferir um patrimônio para alguém que já está problemático. Aí você cria a holding e coloca as cláusulas dentro da holding para que aquele problema do herdeiro não contamine aquele bem que ele vai ver. Que de repente ele recebe lá, sei lá, um imóvel, metade de um imóvel. E esse imóvel já vai ser objeto de questionamento pela parte do credor, porque ele recebeu isso em legado. E a holding pode ser um instrumento em que você dificulta mais esse acesso desse credor a esse negócio, de novo, porque quem tem o problema é o CPF e quem está recebendo o bem é a pessoa jurídica. Perfeito. Bom, é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Fica o nosso convite aí para acompanhar nossos podcasts, né? Cada 15 dias nós temos ali a publicação nas plataformas. Esse conteúdo ajude-nos a divulgar para quem você conhece, que está passando por uma situação dessa. Envie para o seu amigo, para o seu parente, para o seu conhecido, para todos que vocês acharem que têm interesse nesse assunto, tá bom? Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.